Então a novela das lojas americanas ganhou um novo capítulo ontem, quando a empresa pediu recuperação judicial e viu suas ações caírem mais de 44% em um só dia. No vídeo de hoje eu vou te contar melhor essa história, o que aconteceu aí nos últimos dias com lojas americanas e também te ajudar a responder a pergunta o que fazer agora, trazendo algumas lições muito importantes desse caso. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like, né? Se você é clubista, você sabe que o vídeo vai ser interessante. E, independentemente de qualquer coisa, comenta aqui o que você está achando disso tudo, tá? Então vamos pegar a história desde o início, tá? Na semana passada, a Lojas Americanas surpreendeu o mercado com um fato relevante, informando em que a empresa tinha encontrado inconsistências contábeis no seu balanço na faixa dos 20 bilhões de reais. E você pode perceber nesse texto divulgado, eu pedi para o Gleison marcar a parte, em que ele ressalta que essas inconsistências não teriam efeito caixa, né? Que seria algo imaterial. Bom, nessa época o que a gente sabia? A gente sabia que a Lojas Americanas, além das inconsistências contábeis de 20 bilhões, a gente sabia que ela tinha mais ou menos 7,8 bilhões em caixa. E eu peço para você guardar essa informação, porque a história seguiu. Depois da empresa informar que havia esse rombo de 20 bilhões de reais, o seu CEO, Sérgio Rial, que tinha assumido há poucos dias, e o CFO, que também tinha assumido há poucos dias, renunciaram seus cargos. E, enfim, no dia seguinte disso tudo, quando eu inclusive fiz um vídeo aqui no YouTube, as ações das lojas americanas caíram 77% em um só pregão. Bom, o que se passou de lá para cá? Tá? Teve um dia mais ou menos calmo, que foi o dia 13 de janeiro, em que inclusive as ações subiram 15%, talvez motivado por alguns especuladores que viram na queda das lojas americanas uma chance de ganhar um dinheirinho rápido, mas a cada nova notícia que saía, a situação das americanas piorava. Primeiro, entenderam que o rombo era bem maior. Não era de 20 bilhões, era de 40 bilhões e começaram já a especular que a empresa poderia pedir recuperação judicial. Depois, lembra daquela informação que eu pedi para tu guardar, do caixa de 7,8 bilhões? Pois bem, ele caiu rapidamente, de forma muito brusca, para o patamar de 800 milhões de reais. Algumas pessoas até achavam que a empresa estava mentindo. Ela mentiu, o caixa era só de 800 milhões. Mas a verdade, o que aconteceu, tá? Aconteceu porque a partir do momento em que a empresa disse que vai ter que reprocessar dados contábeis antigos, vai ter que reapresentar balanços antigos, a partir do momento que a empresa também falou que a dívida é maior, ou seja, aumentou o seu grau de endividamento e mudou também a sua necessidade de capital de giro, passou a ser maior, os credores da empresa, eles viram que a empresa descumpriu algumas cláusulas importantes, né, chamadas de covenants, e aí acionaram o vencimento antecipado de várias dívidas. Aí torrou, né, o caixa da empresa, foi para 800 milhões. E ontem, finalmente, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. É que, basicamente, tá, num grande resumo aqui, é um processo que a empresa ganha um pouquinho de fôlego para renegociar as suas dívidas, né? Ela suspende o pagamento de dívidas por 6 meses, depois pode prorrogar por mais 6 meses e tem que apresentar aí planos de reestruturação e um plano de saída, né, da situação bem difícil que ela se encontra. E as ações das americanas, no final de toda essa história, caíram basicamente 91,67%, o que, né, muitas pessoas não percebem, mas faz com que, para voltar ao patamar anterior disso tudo, elas tenham que subir 900%, elas têm que se multiplicar por 10 vezes para voltar ao patamar anterior. Não é subir 90% para recuperar uma queda de 90%. Minha opinião aqui, antes de te ajudar a decidir o que fazer nessa história, é que o que a gente está vendo aqui é um dos maiores escândalos e uma das maiores fraudes do mercado financeiro. Tem que falar hoje, supostamente, uma das maiores fraudes, mas o fato é que a Lojas Americanas, ela era uma empresa que, supostamente, ela tinha os mais rígidos controles e processos de compliance e de governança. Não à toa, as americanas faziam parte do novo mercado, né, que é um segmento da B3, que inclui apenas empresas, entre aspas, diferenciadas em termos de governança corporativa. Ela também estava no índice de empresas com governança, o IGC, e também estava no índice de sustentabilidade empresarial, o ISE. E aí, né, como eu li numa reportagem, infelizmente, abre aspas, o que parecia ser um documentário se mostrou ser um filme de ficção. E o resultado disso, né, infelizmente, vão ser, muito provavelmente, né, muitos empregos perdidos, muito menos imposto recolhido e talvez até uma reação em cadeia ali com pequenos fornecedores sendo impactados de forma extremamente negativa. Pois bem, né? Além de explicar o que fazer agora e tentar trazer algumas lições desse caso para você, investidor, lições bem pé no chão aqui, tentando conectar um pouco a minha experiência de mercado, com o meu conhecimento como gestor de investimentos e minha experiência também como investidor, né? Porque antes de trabalhar no mercado financeiro eu fui um investidor como você é hoje.
eu quero te explicar o porquê, né, as ações ruíram, né? Obviamente, além da questão de confiança, né, que o mercado perdeu total confiança nas lojas americanas, o grande problema é que a empresa ela reportava, ó, você pode ver aí, tem um nível de endividamento bem tranquilo, uma alavancagem de 1,7 vezes, ou seja, o EBITDA dela, né, algo muito parecido com o resultado operacional de 3,1 bilhão de reais, ele era próximo à dívida líquida da empresa, reportada, né, que supostamente era de 5 bilhões de reais. Só que como eu estou contando aqui, essa dívida era muito maior, era uma dívida de 40 bilhões de reais. E o caixa da empresa, que ali estava marcado como 8,7 bilhões, é agora de 1 bilhão, perto de 1 bilhão. Ou seja, a empresa não está com uma alavancagem tão de boas, não. Na verdade, está com uma alavancagem muito, mas muito alta e insustentável. Por isso aí o pedido de recuperação judicial. Bom, agora o que fazer, tá? Para construir o que fazer, eu quero construir aqui 3 lições que todos os investidores tinham que tirar de toda essa história. A primeira lição, muito, mas muito importante, é a de não se apegar emocionalmente a uma ação. É de você sempre se manter como um investidor, um cara que toma decisões com base em lógica e não em emoções. E essa história, né, de uma empresa enrolada que viu as ações despencarem, que tem um news flow aí muito forte, né, uma série de notícias um dia após o outro, eu já vi várias vezes e eu, inclusive, já fiz parte de um grupo de torcedores de uma ação. Né, lá atrás, lá no final do ano de 2009, eu comprei ações de código 1011, eram as ações da Parmalat, que eu vi que elas tinham despencado, elas tinham saído de R$8 ali na época, pré-crise de 2008, até mais ou menos R$1, R$1 e pouquinho, que foi quando eu comprei. E a partir do momento que eu comprei essas ações, eu ficava todos os dias em fóruns, no Orkut e no ADVFN, junto com outros investidores entre aspas, né? Todo mundo ali era especulador, torcendo pela empresa. E a cada notícia que saía, a gente vibrava, mandava foto de foguete, a empresa vai decolar, a gente vai ganhar muito dinheiro e tal. Enfim, o que era aquilo, né? Era um monte de gente agindo de forma absurdamente emocional. E eu vi esse caso se repetir depois com o Mundial, foi uma bolha absurda no mercado financeiro, depois vale a pena pesquisar. Eu vi isso se repetir com IRB, eu vi isso se repetir com Oi, e infelizmente em alguns comentários aqui no YouTube, eu tô vendo pessoas que querem comprar ações das lojas americanas. Tipo ali, o Jimmy comentou que ó, quem comprar agora está apostando na recuperação da empresa. Ou o Jackson, que colocou que, poxa, para mim é hora de comprar. Se você espera um produto ficar caro para comprar, você está investindo errado. Ele até fala, não, tô falando isso aí para quem quer investir um pouquinho, tá? Só que quanto mais Americanas caem, mais dinheiro eu coloco, tô comprando cada vez mais. Enfim, a história do cara que se apega emocionalmente é essa, ele compra uma ação só porque ela caiu. Começa às vezes com um pouquinho, mas muitas vezes se torna um percentual relevante do patrimônio, na faixa de 10%, 20%, 30%, 50%, e aí vira torcedor, tá? Vira torcida organizada, vira quase uma religião de investidores que se reúnem em fóruns, em grupos no WhatsApp, para ficar torcendo pela empresa. Eu vi isso várias vezes, até quero destacar aqui um caso que foi o da Oi, né? Que tinha até um influenciador de Oi, um cara que só postava vídeo sobre a Oi. Ele não era educador financeiro, ele era um influenciador de Oi, por incrível que pareça. E lá pelas tantas, tá, alguns anos atrás, eu fiz um vídeo alertando sobre esse problema, né, de se apegar emocionalmente a uma ação e alertando os investidores da Oi, que eu via que estavam ali muito emocionalmente envolvidos com ela. E os comentários que eu recebi me assustaram, né? Eu vi comentários tipo esse do David, que falou que a Oi era uma empresa que tinha uma tecnologia cobiçada pelas maiores do mercado. Eu vi comentários como o do Josafa, que a Oi tá muito melhor que as minhas buy and hold, ainda bem que tem o Oi, kkkk. Comentários como o Di, que falou que você errou, parabéns para quem estudou e tal. Enfim, comentários que me fazem crer que por trás disso tem um apego emocional muito grande. Eu sei entender, tá? Não dá para se pegar emocionalmente a uma ação. Segunda lição, tá? Regra dos 3%. Para te explicar o que é a regra dos 3%, eu preciso te explicar que muitas vezes a tua análise vai estar errada. Às vezes por conta de um erro numa premissa, às vezes por conta de você contar com uma realidade que na verdade não existia, como o caso da Americanas, que não é culpa dos investidores, né? Eles foram lesados também. Eles também sofreram as consequências ali dessa ocultação desses bilhões e bilhões de dívidas, mas isso acontece no mercado, tá? A única certeza é que não existe certezas em renda variável. E por causa disso, entra a regra dos 3%, que é o seguinte, é você nunca ter, numa única ação, num único ativo de renda variável,
um percentual maior do que 3% da sua carteira de longo prazo. Então como é que a gente faz aqui no Clube do Valor, tá? Os nossos clientes de Wealth, eles possuem carteiras por longo prazo que tem dentro da carteira de ações 20 diferentes ações. Aí você deve pensar, poxa, Ramiro, mas tem 20 diferentes ações e se o peso for igual, vai ter 5% cada ação. Mas o ponto é, além de ter ações brasileiras, a gente sempre tem também ações norte-americanas, a gente sempre tem também fundos imobiliários. Para, assim, 90% dos nossos clientes, a gente tem também renda fixa, pós-fixada, pré-fixada, atrelada à inflação. E com isso, o peso de uma ação na carteira, ele raramente é acima de 1,5% da carteira como um todo. Aí a regra dos 3% diz que, independentemente de quanto você investe, você não tem que ter um peso maior do que 3% numa única ação. E isso me ajuda a responder a dúvida do Jadson, né? Que comentou recentemente, Ramiro, eu não tenho Americanas na carteira porque eu sigo a sua estratégia das 20 ações mais baratas da Bolsa. Mas vamos supor que as Americanas estivessem entre as 20 ações mais baratas da Bolsa, o que vocês fariam? Então, Jadson, o que a gente faria, né? No próximo rebalanceamento a gente venderia, com absoluta certeza, porque a empresa entrou em recuperação judicial e é um dos filtros, tá, que a gente usa para tirar empresas do ranking, da lista das mais baratas. Esse era um caso bem diferente, tá, porque a gente nunca investiu numa empresa que entrou em recuperação judicial, então provavelmente a gente iria fazer isso no próximo rebalanceamento, ou quem sabe imediatamente, mas o fato é, a gente não sofreria tanto, porque mesmo caindo 90%, essa única ação, para os nossos clientes de Wealth, ela representa, na maioria das vezes, algo entre 1 a 2% da carteira. Então, no pior dos cenários, a gente teria perdido ali 1,5% do patrimônio. Claro, ninguém gosta de perder, mas o patrimônio como um todo estaria protegido. Enfim, essas são as duas primeiras lições. E antes de ir para a terceira, eu queria te ajudar a responder a dúvida que é a seguinte. Lojas Americanas está barata? É hora de comprar? Para te responder isso, tem aqui a terceira lição, que é ter uma estratégia clara. Eu defendo muito que todo investidor tem que ter uma estratégia clara e que fique muito transparente aqui. Não precisa ser a minha, não quero soar aqui como o senhor da razão, como o cara que fala, siga a minha estratégia ou não invista. Não, eu quero que você tenha uma estratégia clara. Pode ser a do Luiz Barsi, que é uma estratégia muito boa. Pode ser a do Raul, investidor Sardia, que é um cara que eu conheço e admiro pra caramba. Pode ser a nossa também, mas você tem que ter uma estratégia, que é uma diretriz para você saber quais ações comprar, para saber quando comprar e quando vender uma ação, pensando em preservar o seu patrimônio antes de multiplicar. É que a multiplicação acaba sendo consequência para quem investe bem em ações e com pilares muito sólidos, né? Visão de longo prazo, boa diversificação, boa estratégia e aí por diante. E aí, para minha estratégia, vale a pena comprar Americanas agora? Bom, no próximo mês de fevereiro, a gente vai atualizar o ranking das ações mais baratas da Bolsa, que a gente atualiza a cada mês, e ela vai sair desse ranking porque ela entrou em recuperação judicial. Mas para te explicar se a gente teria Americanas agora, em janeiro, eu preciso te explicar como é que a nossa estratégia funciona. A gente pega todas as ações listadas na bolsa, roda uma série de filtros e depois a gente compra aquelas que têm maior earning yield, que é o resultado operacional dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para levar uma empresa, que é o valor de mercado mais a dívida líquida dela. Essa estratégia que a gente segue, né, para dar contexto, a gente testou e os resultados foram muito bons no passado. Tá? A carteira da estratégia teria subido muito mais do que o Bovespa. Aliás, a gente não apenas testou, como a gente é skin in the game. A gente coloca a pele em risco, a gente segue essa estratégia na prática e o resultado dela, na carteira do nosso cliente mais antigo, foi bastante superior ao resultado do Ibovespa nesse período de mais ou menos 6 anos e meio. Enfim, essa estratégia, mas o que eu mais gosto dela é a clareza que ela traz para o investidor. A clareza a ponto de você bater o olho num ranking como esse e ver quais ações estão baratas, quais não estão, quais é o momento de comprar, quais é o momento de manter, quais é o momento de vender. E aí, nesse ranking, no mês de janeiro, Lojas Americanas está lá embaixo, está na posição 139, ela já não estava barata para gente, mesmo antes de se descobrir que ali os balanços eram fraudados. E mais, tá? Ela nunca teve, há mais ou menos um ano, eu fiz um vídeo falando sobre as 5 ações mais caras da Bolsa e olha só, lá estava Americanas como uma das 5 mais caras da Bolsa. Mas o ponto é então que pra gente não vale a pena, a gente não vai comprar. Por conta da primeira lição do apego emocional, eu não recomendaria que vocês entrassem nessa. Investir não é isso, não é apostar. Investir é ter uma estratégia clara para guiar aí a sua tomada de decisões. E se você quiser aprender a investir com a nossa estratégia, aprender como chegar na lista das ações mais baratas da Bolsa por conta própria, nos dias 24 e 25 fazer um evento online gratuito chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023. Para se inscrever é muito simples, é só apertar aqui no primeiro link da descrição. Beleza? Fica aí meu convite, espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.